Olá amigos e amigas do canal Didática Espírita. No vídeo anterior, nós percebemos que existem diversas teorias que explicam a vida após a morte, desde a ideia do nada, assim como uma única existência ou então a teoria da reencarnação. Mas, independente da teoria a qual eu admita como verdade para mim, eu somente admito porque eu acredito nela, porque eu tenho fé em seus conceitos. Ter fé é acreditar em alguma coisa. E Allan Kardec, no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que há dois tipos de fé a se considerar. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A fé cega é a crença a qual eu admito alguma hipótese ou teoria sem analisar ou sem questionar. Eu não verifico se ela possui lógica ou sentido. Eu simplesmente acredito cegamente. Não faço um estudo, uma investigação para analisar se os conceitos daquela teoria estão de acordo com a razão ou se de repente se chocam com alguma evidência científica. Allan Kardec ainda assevera que a fé cega pode conduzir a pessoa ao fanatismo. Tornando-se fanática, a pessoa se fecha em suas convicções e não admite nenhuma outra hipótese que seja contrária à sua, considerando todas as outras opiniões como incorretas, e muitas vezes ela também quer tentar converter as pessoas que se encontram à sua volta. O espírito de André Luiz, no livro Agenda Cristã, afirma o seguinte: a fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A fé viva, verdadeira, não é um patrimônio transferível, ou seja, eu não posso transferir a minha fé a quem quer que seja, na base da imposição, na base da pressão, querendo, forçando com que a pessoa acredite na mesma coisa que eu acredito. Ao contrário, André Luiz diz que é uma conquista pessoal, porque a minha crença ela é construída dentro de mim, com base nas minhas reflexões, nas minhas análises. Kardec afirma: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Ou seja, não basta aceitar e acreditar, resultando na fé cega. É preciso que eu analise a teoria, verifique se ela tem lógica, que eu questione se eu tenha dúvidas, que eu não aceite se aquilo para mim não fizer sentido. Ou seja, eu necessito compreender. Se após todas as minhas análises e reflexões eu perceber que aquela hipótese para mim é a que faz mais sentido, então aí sim eu aceito aquela teoria. Eu estou desenvolvendo uma fé raciocinada, porque a minha crença tem base nos meus estudos e nas minhas análises. Conforme diz André Luiz, é a minha conquista pessoal. Kardec ainda diz: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Dessa forma, eu só consigo acreditar verdadeiramente em algo quando eu conseguir compreender, quando fez sentido para mim e eu aceito de uma forma racional. Eu posso acreditar nas mais diversas teorias e hipóteses, desde que elas façam sentido para mim, e jamais eu posso criticar a quem quer que seja porque pensa de uma maneira diferente da minha. Cada um de nós possui o seu sistema de crenças particular, e o fato de eu ter fé em determinada coisa não me faz o dono da razão ou melhor e superior a quem quer que seja. Cada um de nós possui o direito de fazer a sua própria análise e de chegar às suas próprias conclusões, desenvolvendo a sua fé particular. Algumas pessoas acreditam em Deus, outras pensam que Deus é uma invenção do próprio homem. Algumas pessoas acreditam na vida após a morte, outras pensam que tudo termina com a morte do corpo físico. Algumas pessoas acreditam na comunicação dos espíritos através da mediunidade, outras pensam que tudo isso não passa de mera alucinação. Independente da maneira como se pensa, cabe a cada um de nós respeitar a fé particular de cada um.
O Espiritismo possui um conjunto de princípios, de ensinamentos que foram trazidos pelos espíritos e que tiveram como início o estudo, análise e investigação de Allan Kardec junto dos mais diversos pesquisadores e estudiosos à sua época. Estudo esse que continua até os dias de hoje, porque a doutrina espírita ela acompanha o tempo. Aceitar ou não os seus princípios fica a critério de cada um de nós e de nossas análises. Acreditar ou não em seus princípios fica a cargo do livre-arbítrio de cada um de nós. Que nós possamos fazer o uso da nossa fé raciocinada, que nós, antes de acreditarmos em algo, possamos analisar, investigar e somente aceitar se aquilo fizer sentido, para que nós possamos ter uma fé sólida, robusta, uma fé convicta. Conforme nos explica Allan Kardec, em uma frase que ele deixou como uma das máximas da nossa doutrina espírita, fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Pensemos sobre isso e no próximo vídeo nós comentaremos um pouquinho de uma ferramenta muito especial que Deus deu a cada um de nós, o livre-arbítrio. Até o próximo vídeo.